Boa noite, pessoal. Agora nós passamos para a parte 2 a respeito do dimensionamento de disjuntores, essa aula de dimensionamento de disjuntores. É nessa aula que nós vamos ver propriamente como é que é feito o dimensionamento de disjuntor, que é extremamente simples. Uma vez que vocês entender os conceitos apresentados na aula passada, não tem como errar. Então vamos olhar. A aula passada a gente encerrou com essa ideia intuitiva de que a corrente nominal do meu disjuntor ela deve estar entre o que o circuito pede e quanto o condutor aguenta. Isso é meio óbvio, não é? Se eu colocar um disjuntor que ele vai interromper a passagem de corrente para uma corrente abaixo do que o circuito pede, eu vou ter problema em operacionalizar o equipamento. Se eu colocar um disjuntor que permita uma passagem de corrente acima do que o condutor suporta, eu vou ter um problema de segurança, eu vou danificar aquele condutor. Então, meu disjuntor ele tem que estar sempre entre o que o meu circuito pede e o que o meu condutor suporta. E é isso o que a gente tem nessa letra A dizendo aqui. Olha só, a corrente nominal do meu disjuntor ela tem que ser maior do que minha corrente de projeto. Lembra que a gente faz o cálculo da corrente de projeto lá nas previsões de carga? Então, ela tem que estar acima da minha corrente de projeto e tem que estar abaixo do que meu condutor aguenta. Normalmente a gente representa a capacidade de corrente do condutor como IZ. Eu coloquei IZC aqui porque na verdade a gente tem que considerar os fatores de correção que a gente considerou lá quando estava dimensionando os condutores. E eu vou explicar por quê. Uma outra informação é o seguinte: para o funcionamento do condutor, de uma forma geral, esse disjuntor aqui, aquele ponto de disparo, lembra que eu falei aquele momento de disparo inicial do disjuntor que eu falei lá na aula passada, que é o I2? Esse 2 ele tem que ser menor ou igual a 1,45 o que meu condutor aguenta. Então isso é outra característica que a gente tem que observar. Em geral isso aqui é fácil de obter se você estiver trabalhando com disjuntores mais comerciais, aplicações mais comuns, tá bom? Mas é bom conhecer essa necessidade. O que a gente vai trabalhar aqui hoje é essa questão do IZC e IP. Então vamos lá, o que eu quero dizer é que na verdade meu condutor, minha corrente nominal do disjuntor tem que estar entre minha corrente de projeto e a capacidade de corrente corrigida do meu condutor. O que eu quero dizer com isso é que agora a gente vai fazer um caminho inverso do que a gente fez na aula passada. A gente definiu lá nos projetos quais condutores utilizaremos em cada circuito. Acontece que, olha só, quando eu fiz os meus cálculos lá, por exemplo, eu observei que meu condutor de 2,5 ele suporta 24 amperes na situação B1 com dois condutores carregados. Tá legal? Se ele suporta 24 amperes, nessa tabela aqui ele suporta se ele estiver sozinho no eletroduto. Se eu estiver trabalhando com um circuito agrupado, como era o caso dos circuitos que a gente viu lá na aula de dimensionamento de condutores, isso aqui já não serve, né? Esse condutor ele não vai ter a capacidade de corrente de 24 amperes, porque aquele eletroduto ele vai esquentar mais. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando num circuito como esse aqui, eu não tenho os meus circuitos sozinhos lá no eletroduto. Por exemplo, nessa saída aqui, eu tenho meu circuito 1, por exemplo, compartilhando o mesmo eletroduto com os outros 3 circuitos, um total de 4 circuitos aqui no eletroduto. Então, se o circuito 1 eu dimensionei para o circuito 1 um condutor de 2,5, eu não posso falar que aquele condutor suporta 24, ele vai aguentar menos. E quanto que ele vai aguentar? Ele vai aguentar 24, que é a capacidade original dele quando ele está sozinho, vezes meu fator de correção por agrupamento. Né? E a gente já calculou, já definiu esse fator de correção lá no dimensionamento dos condutores. Então é a informação que a gente já tem. Então minha capacidade de condução real do meu condutor vai ser o IZ, que é esse número que eu achei aqui na minha tabela, vezes o fator de correção. Esse número aqui sempre vai diminuir. Tá bom? E eu tenho que garantir que meu disjuntor está abaixo desse valor. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com exemplo. Tá bom? Vamos observar esse exemplo que eu peguei de uma aula anterior. Então, esse circuito 1 aqui, a gente já fez todo o dimensionamento dos condutores e a gente definiu ali que para o circuito 1 eu vou trabalhar com um condutor de 2,5 mm². Eu também vi ali que meu fator de correção por agrupamento é 0,65, tá bom? Acontece. Agora eu tenho que dimensionar meu disjuntor, tá? Eu sei que meu disjuntor ele tem que estar entre 14,55 e quanto meu condutor suporta, que eu vou chamar aqui de IZC.
tá? Só que esse condutor de 2,5, se eu for na minha tabela de capacidade de corrente, como a gente tinha conversado, ele suporta 24 amperes. É esse valor aqui, tá vendo? B1, 2 condutores carregados, desci aqui 24 amperes, 2,5, 24 amperes. Então, beleza. Só que nessa situação, ele vai suportar menos, porque eu estou numa situação de agrupamento. Então, na verdade, o meu IZC vai ser igual a meu IZ vezes o fator de correção. Isso, nesse caso aqui, vai ser o 24 amperes, que eu observei nessa tabela aqui, 2,5 na condição que eu estou trabalhando, 24 amperes, vezes meu fator de correção que eu já tinha calculado, que é 0,65. Então, na verdade, esse condutor suporta 15,6 amperes. Então, meu disjuntor vai ter que estar entre 14,5 e 15,6. Observa que, se eu estiver trabalhando com disjuntores tradicionais, a gente vai observar que a gente tem disjuntores de 10, 16, 20, 25, 30, 40 e assim por diante. Eu não consigo colocar um disjuntor aqui, porque eu não consigo achar um disjuntor que está entre 14 e 15. Que solução que eu tenho? Logo no primeiro exemplo, a gente vai ter uma situação que é o seguinte. A minha solução seria ou retornar no projeto e diminuir um pouco minha corrente de projeto, ou seja, diminuir um pouco esse valor aqui, para eu poder trabalhar com um disjuntor, por exemplo, de 10 amperes, ou então eu volto lá no meu dimensionamento e coloco um condutor maior. Se eu trocar meu condutor agora, eu posso aplicar um disjuntor diferente, que vai ser IZ vezes fator de correção, que é igual. Aí agora vamos ver quanto que meu disjuntor de 4 mm² suporta. Vamos lá, 4 mm², ele suporta 32 amperes. Eu estou olhando aqui essa coluna, 32 amperes. Então agora eu tenho que isso vai ser igual a 32 vezes o 0,65, que é igual a 20,8 amperes. Observe que agora, utilizando esses padrões de disjuntores que eu mostrei aqui em cima, eu poderia utilizar, por exemplo, um disjuntor de 20 amperes. O 20 amperes ele está entre 14,55 e 20,8. Até colocar o 20,8 aqui. Então, se eu colocar um disjuntor de 20 amperes, eu contemplo essa metodologia de dimensionamento. Tá? Esse primeiro exercício é um exercício esquisito. Eu coloquei aqui para vocês já entenderem de cara o que pode acontecer durante o dimensionamento de disjuntor. Então, aquela questão de fazer dimensionamento dos condutores e em seguida a gente fazer o dimensionamento dos disjuntores é algo que toda hora a gente pode ficar indo e voltando. Uma outra solução que a gente teria aqui seria mudar o caminho do meu circuito. Porque observa que eu tive esse problema porque eu estou trabalhando com fator de correção muito significativo, 0,65, né? Então eu perco muita capacidade de condutor. Então quando a gente falou lá na aula de representação gráfica, distribuição de circuito, a importância de se evitar aglomeração de condutores ou de circuitos no mesmo eletroduto era para evitar situações como essa. Tá? Primeiro, condutores muito elevados pela capacidade de corrente, mas depois a gente pode acabar com condutores muito elevados por conta do disjuntor. Tá? Então, o processo de dimensionamento do projeto de instalações elétricas ele é dinâmico. Você pode fazer todo o desenho, dimensionamento de condutor. Na hora que chegar no disjuntor, você pode precisar refazer tudo. Tá bom? A boa notícia é que os outros casos são bastante simples. Quando você não cai na situação dessa, é extremamente simples. Quer ver? Vamos fazer um segundo caso aqui? Vamos fazer ali para o circuito 2. Então eu tenho que minha corrente de projeto é igual a 8,64. Eu tenho que minha capacidade de corrente do condutor corrigida vai ser igual ao de 2,5. A gente já viu lá que ele é 24 amperes. Mesma coisa, 0,65. E a gente já sabe que ele tem capacidade de 15,6 amperes. Tá? E agora, meu IN ele tem que estar entre 8,64 e 15,6. Olhando meus disjuntores disponíveis, eu tenho algum disjuntor que se encaixa aqui? Tenho, né? Eu posso colocar
eu posso colocar aqui um disjuntor de 10 amperes, por exemplo. O 10 vai estar entre 8 e 15. Então a resposta aqui é um disjuntor de 10 amperes. Observa que é muito comum você ver profissionais, às vezes, que não foram capacitados, observar um disjuntor de 2,5 e falar que você pode instalar, por exemplo, um disjuntor de 16 sem problema, ou um disjuntor de 20 sem problema. Não é verdade. Se você não sabe como aquele condutor foi dimensionado, o caminho que aquele condutor percorre, você não consegue dimensionar o disjuntor. Então, muita atenção. Aquela questão do chuveiro, que eu mencionei na aula passada, está completamente errada. Você não mexe no disjuntor sem saber do condutor. Beleza? Mas viu como foi simples? Vamos fazer para o próximo? Então, o circuito do banheiro, mesma coisa. A gente tem que minha corrente de projeto é igual a 6,36. Meu IZC vai ser igual a um de 2,5. Então agora a gente tem um condutor de 24 vezes, só que agora mudou o fator de correção, tá vendo? É 0,7. Então eu vou usar o fator de correção de 0,7. Isso vai ser igual a 16,8. Então eu tenho que o meu disjuntor ele tem que estar entre. Então eu tenho que o meu disjuntor ele tem que estar entre 6,36 e 16,84, tá? Tudo em amperes. Isso significa que agora eu posso trabalhar com dois disjuntores, né? Eu posso pegar tanto o de 10 quanto o de 16. Então nesse caso aqui eu posso trabalhar tanto com o de 10 quanto o de 16, que os dois atendem esse critério. Então a minha resposta aqui pode ser tanto um 10 quanto um 16. Em geral, sugiro colocar o de 16, que você tem mais flexibilidade com o circuito. Se quiser alterar o circuito no futuro, não precisa mexer no disjuntor, tá bom? O circuito 4, mesmo procedimento, observa que é um condutor de 2,5 com fator de correção de 0,65. Só para a gente finalizar, a gente já fez esse cálculo, né? A gente já sabe que a capacidade de corrente desse meu condutor aqui é 15,6. Não é isso? Então eu tenho que ter um disjuntor entre minha corrente de projeto, 3,64 e 15,6. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com um disjuntor de 10 amperes. Nesse caso aqui, mesma coisa. Eu tenho que estar com um disjuntor entre 11,35 e 15,64. Consigo? Não vou conseguir. Qual que vai ser a solução aqui? Trocar meu condutor para um condutor de 4,0 e colocar meu disjuntor, por exemplo, de 20, porque eu já fiz os cálculos ali para cima, eu sei que funciona. Na prática, não é isso que a gente faria. Provavelmente a gente procuraria caminhos alternativos para o circuito, para diminuir esse fator de correção. Na verdade, aumentar, né? A gente não quer fator de correção. Então, a ideia seria alterar ou o circuito ou, de fato, colocar um condutor maior. Tá bom? Muito tranquilo, não é? Não tem mistério. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um processo inteiro de dimensionamento de condutor seguido de disjuntor. Tá legal? Então, até a próxima aula, gente.